E aí, gente, tudo bem? Você lembra que você estava trabalhando na última aula do Excel? Eu vou te ajudar. Se você, aliás, está esquecendo, volte obrigatoriamente para você não ficar estudando à toa. Mas vou te ajudar a lembrar. Na última aula você trabalhou sobre modos de impressão do Excel, uma planilha. Você imprime como? Muito importante isso, porque não é qualquer um que tem essa habilidade. Mas dava a impressão que a gente estava trabalhando com coisas menos importantes, não é? Que estava finalizando o Excel. Porém, não. Esse programa é completo e a gente vai trabalhar também com essa complexidade que ele nos dá. Você vai aprender hoje uma fórmula muito interessante, mas muito importante e requer que você já tenha uma certa maturidade. É a PROC-V ou PRO-CV, dependendo do jeito que você citar, e como que isso o domínio dela vai te fazer ser um profissional muito bom nesse programa, vai mostrar que você manja. Fica na aula para descobrir. Imagine que você está trabalhando em algum local que tem estoque, dependente do ramo. Nós estamos aqui simulando a Batidão Automóveis. Você trabalha então vendendo, colocando coisas no estoque, entre outros serviços. O que acontece é o seguinte, você pegou o amortecedor na sua mão, você sabe que aquilo é um amortecedor, só que não sabe a marca, nem o valor, nem onde que deve colocar ele no seu estoque. Como que você vai descobrir isso? Você vai na planilha e você vai digitar o número desse amortecedor. Então, em caso você viu que o amortecedor estava escrito 4015, então vou colocar aqui 4015. E eu, quando dou Enter, já aparece que é o amortecedor de Uno, eu tenho que colocar ele nessa prateleira, você está estudando sobre estoques já, e o valor é X. Olha só que interessante, porque todos os seus produtos do estoque estão aqui nessa planilha. Só que, imagine que você tem milhares de produtos, fica complicado de você ver individualmente o valor de cada um. Então, quando seu cliente chega e quer saber sobre o amortecedor tal, você vai ver qual que é o ID dele, vai colocar o ID e vai aparecer todos os números. Vou colocar, por exemplo, qual que é o produto 4125? 4125. Aparecer como uma rebimboca que está nessa prateleira H3, na coluna B25, e o valor é R$50. E se eu pedisse o produto 4030? 4030. Vai aparecer que é uma para-brisa de Mercedes, que é de caminhão. Ele está na coluna ele tá na prateleira H1, na coluna B32, e é R$3.000. Percebeu como que funciona esse automatismo? Isso é o PROC-V. O PROC-V vai te retornar valores. Ele é procurar na vertical. PROC de procurar, V de vertical. Por exemplo, quando eu coloco aqui 4020, ele vai vir aqui no 4020 e vai procurar na vertical o retrovisor, na vertical vai procurar a prateleira e o valor também. Como eu trabalhar com esse PROC-V? E aí, olha só o que você vai ter que fazer. Primeiro de tudo, tem que colocar o ID. Vou colocar aqui 4005. Por quê? É com base nesse ID que o Excel vai procurar os outros valores. Ele vai pegar o ID, opa, eu vou procurar esse ID. Então ele tem que procurar esse ID. Ele vai olhar aqui, 4005. Ok. E com base no 4005, ele vai olhar os outros valores. Portanto, o ID será procurado. E eu vou colocar agora no produto para achar o nome desse ID. Vou colocar igual, PROC-V. Até aí você já tem conhecimento, porque toda fórmula começa com o seu nome. Igual, PROC-V e abre parênteses, que nem igual se e abre parênteses. O valor procurado é o ID, não é? O ID que será procurado. Portanto, eu clico no ID. Então, eu vou na PROC-V, eu vou procurar este número. Procurar o ID, procurar o que tiver escrito aqui no H. O que tiver escrito no H, agora eu vou dar ponto e vírgula de acordo com o que está aqui. Ponto e vírgula, matriz tabela. Primeiro passo, PROC-V e procuro o ID. Segundo, ponto e vírgula. E o que é a matriz tabela? Beleza, eu vou procurar o que tiver escrito aqui nessa célula, 4005. Só que eu vou procurar isso onde? Então, a matriz tabela é aqui, olha, eu vou procurar nessa tabela. Só que tem um segredo. Ao invés de eu selecionar assim, porque são muitas linhas, o que eu faço? Eu clico na coluna e puxo até na letra E. Ou seja, eu vou selecionar tudo que tiver nessas colunas. Clico na B e vou puxando, olha, até na E. Pronto. Se eu cliquei, ou melhor dizendo, nem precisa puxar até na E, não. Só de clicar na B, pressionar, já fica selecionado tudo. Eu pressionei na letra B, pressionei na primeira coluna, já selecionou toda a minha tabela. Então, eu estou procurando o que tiver escrito na H3 dentro dessa tabela, que está entre a coluna B e a coluna E. E aí, eu vou dar ponto e vírgula para ir para a última parte do meu procedimento. Ponto e vírgula de novo,
E aqui já está de negrito, número de índice da coluna. Como assim? Muito simples, galera. Olha só, eu estou selecionado isso daqui tudo, correto? Beleza, eu estou procurando o que está aqui no H3, 4005, beleza. E eu quero saber o produto, não é? O nome desse D. Olha só, agora você vai ter que colocar onde que está o nome, em qual coluna, como assim? Eu tenho aqui quantas colunas selecionadas? 1, 2, 3, 4, não é verdade? E agora eu quero saber o nome, não é? O nome está em qual coluna da seleção? Na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta? Olha só, a primeira é ID, a segunda é produto, que é o nome. Portanto, o número de índice da coluna é 2, segunda. Eu vou colocar aqui, então, 2. Posso já fechar o meu parênteses. Isso daqui é interessante procurar intervalo, mas não será necessário para você aprender agora. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Já apareceu a rima em boca. Não, professor, entendi bem pouco. Vamos lá de novo, tranquilo. Eu dou igual, dou PROC V, abro parênteses. Clico aqui no que eu vou procurar. Eu quero procurar o que tiver aqui escrito aqui no ID. E onde que eu vou procurar? Por isso eu coloco ponto e vírgula. Só você seguir esse padrão aqui, ó. E agora onde que eu vou procurar isso daqui? Nessa tabela, não é? Cliquei aqui na B, selecionei. Então eu vou procurar o que tiver na H3 entre a coluna B e a coluna E. E aí, qual o valor que vai retornar? O valor que tiver na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta coluna? Eu quero a prateleira. A prateleira está na 1, 2, 3 da seleção, não é? Então, eu vou colocar aqui o número 3. Vai voltar o que tiver na terceira coluna. Ok? Pronto, eu posso fechar parênteses e dou Enter. Já construí. E o valor? Vamos repetir, porque sempre que eu repito de uma forma diferente, você aprende um pouco mais, entende um pouco melhor. Igual, clico aqui no ID, beleza, ou melhor dizendo, perdão, digito PROC V e clico no que eu vou procurar. Vou procurar o que está aqui. E agora, ponto e vírgula para eu falar onde que eu vou procurar. Vou procurar entre o B e o E. Ok. Agora, ponto e vírgula para falar qual coluna que eu vou retornar. O valor está em qual dessas colunas que eu quero. Olha só. 4005. 4005 é o que eu estou procurando. 4005 está aqui. Agora, eu quero que retorne o que está em quantas colunas depois desse 4005. Quero que retorne o valor, não é? Então, ó, o 4005 é a primeira coluna, rebimboca a segunda, a prateleira a terceira e valor quarto. Então, coloco 4 e dou Enter. Muito interessante. Se eu coloco aqui, ó, 4078, apareceu já a maçaneta universal. Vamos entender melhor, então, de novo. PROC V fala qual fórmula que é, está procurando na vertical. H3 está pegando o que está aqui na H3, está procurando esse D. Isso daqui está falando onde que vai procurar, que é nessa tabela toda. E aqui está falando qual coluna, qual fatia que eu quero que retorne o valor de produto. O produto, o nome do produto está em qual? Está qual coluna? Na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta? Na segunda. E a prateleira? A prateleira está em qual? 1, 2, 3. Então está na terceira coluna. Então vamos lá. PROC V, o que vai procurar, que é o ID, onde que vai procurar e onde que está o valor da prateleira. Está na terceira coluna. E o valor? O valor tá aqui, vai procurar o que está na H3, onde que vai procurar e qual coluna que está o valor. Está na quarta coluna. Pronto. Prontíssimo, galera. Sabe o que também é interessante? Que normalmente é feito assim, ó. Eu crio uma nova planilha aqui embaixo, na verdade, tá vendo? Uma nova planilha. E normalmente o que acontece é isso daqui, ó. Eu vou colocar o contrário, na verdade. Até me confunde. Mas normalmente o que acontece é que tem uma planilha, a segunda planilha fica só do estoque e a primeira planilha que é a planilha de consulta. A pessoa só vem aqui, só que tá tudo desconfigurado, né? Vou deletar aqui tudo de novo. Vou fazer. Como que a pessoa vai fazer? Eu vou colocar aqui o PROC V, igual PROC V, abre parênteses, vai procurar o que está no ID. E onde que vai procurar o que está no ID? Ponto e vírgula. E aí sim, eu clico aqui agora na planilha 2 para caçar o meu estoque. Volto no planilha 3 e continuo. Interessante, por mais que seja confuso no início, mas você vai entender melhor.
E aqui eu vou procurar em qual? Está na segunda coluna, se eu não me engano. Isso. Opa, produto. Coluna B é produto 2. Ah, interessante outra coisa também é o seguinte, e se eu estiver procurando aqui um valor que não existe, ó, valor 4.600, ele retorna, opa, tem 4.600, vou colocar aqui, ó, 4.000, isso aqui tudo não tem. Ele não retorna nada, ele acaba travando, então eu vou colocar aqui, ó, 4.000, não tem 4.000, ele acaba falando aqui, ó, que não existe, ok? Mas vamos lá, então, continuar nessa planilha, nessa tabela aqui de outra página. Para aqui ver, vou procurar o que está no ID, vou dar ponto e vírgula, vou vir aqui na planilha, selecionar tudo, ok. Vou dar um Enter, nossa, que o Enter acabou terminando, ok. Vou dar um ponto e vírgula e vou procurar o quê? Vou procurar o que está na segunda coluna, não é verdade? Pronto, maçaneta universal. A mesma coisa aqui, ó, igual, proc v, vou procurar esse D, ponto e vírgula, vou vir aqui na planilha, vou selecionar tudo, vou voltar, ponto e vírgula, vou procurar o que está na coluna 3. E aí já vai ser mais interessante, ok? Tudo certinho para você, que deu erro, mas só refazer. O que importa é que você entenda isso daqui, o que eu te mostrei basicamente. Existe também a PROC-H. PROC-H não vai procurar os valores na vertical, assim. Vai procurar os valores na horizontal. É interessante da mesma forma, só que para não confundir, vou mostrar isso na próxima aula. Mas existem duas fórmulas, PROC-V e PROC-H. Todas as duas trabalham juntas, ok? Sempre relembre dessa fórmula. Se precisar, me chame, reveja, ok? O PROC-V e a PROC-H são complexas, não é verdade? E eu sei que pode ser difícil para entender, talvez, de início, mas reveja a aula, pesquisa por você mesmo. Afinal de contas, eu tenho certeza absoluta, se você chegou até aqui, entende-se que você tem a estrutura cognitiva para entender. Não estamos agora tratando apenas com iniciantes, e sim com pessoas que esforçam intelectualmente para estudar e para crescer justamente no conhecimento. As duas fórmulas que nós vimos servem para selecionar dados. E ainda tem bastante coisas para a gente trabalhar nesse programa. Então fique vendo nas próximas aulas e refazendo os exercícios e pesquisando por você mesmo ao decorrer da semana.